Posso para gravar. Vamos em frente. Aula hoje vai ser 10, 11 e 12, encerrando a matéria de teologia interpretativa, que também engloba, né, fora a hermenêutica, exegese e homilética, dentro da homilética tem também os desdobramentos. Eu não sei quantos conseguiram ouvir o meu áudio, que eu mandei no grupo, dizendo que o que nós vamos colocar aqui hoje já são coisas conhecidas de adultos, né? São boas maneiras, tal. Que eu sempre falo isso em todas as turmas eu falo isso. Para não vir que a interpretação que está chamando alguém de, né, sem formação, sem educação, tal, né? Faz parte do currículo, a gente tem que dar. E é bom que a gente rever também. Vai que a gente tenha esquecido algumas coisas aí, né? Esquecer algumas maneiras e tal. Mas o importante é, gente, eu não gosto da palavra holística, embora a palavra holística é tipo uma coisa completa, mas por ela estar muito ligada ao holístico, né, ao misticismo, eu procuro não usar. Mas o obreiro, a obreira, eles precisam ser completos. Porque às vezes a pessoa é 10 em teologia e é 0 em educação, né? Aí não funciona, né? Então, acho que tem que ter equilíbrio, né? Uma coisa chama na outra, porque é muito bom ver um obreiro educado, que sabe se portar, sabe entrar. Olha o meu caso, pessoal, olha o meu caso. Eu lido com muitas culturas. Aqui no Uruguai, embora é um país vizinho, mas é totalmente independente. Eles têm a cultura própria deles. Então, eu estudei a cultura uruguaia para me interagir. Eu estou aqui no meio deles. Ó, e até agora não deu nenhum problema. Só a hora que eu falei que eu não conseguia falar bem o espanhol, que eu estava meio embaraçado. Aí eles começaram a rir, rir, rir. Eles riram até chorar. Porque embaraçado aqui é mulher grávida. Embaraçado é grávido. É grávida. Eu falei, eu tô embaraçado com o idioma. Só isso. O resto, daqui, ó. Daqui eu vou seguir lá para o Catar e lá para a Coreia. São duas culturas diferentes de novo. Ou seja, a gente tem sempre que estar se aperfeiçoando nessa área. Porque a grande arte, gente, a grande arte da vida é saber entrar e saber sair. Estou certo ou errado? A grande arte da vida. E escreva uma coisa, vou até botar aqui no nosso chat aqui, ó. Essa frase aqui é poderosa. A ética, a ética é a única porta que não deve ter tranca. A única porta, pronto. A única porta que não deve ter tranca. A ética é a única porta que não deve ter tranca. Não, a ética é uma porta aberta. O dia que você vai, que você sai, deixa a porta aberta. Você entrou, a porta estava aberta. Você saiu, a porta ficou aberta. Alguém fala aquela frase, ó, quando quiser voltar, as casas, está às ordens, né? As portas estão abertas, isso é ética. Agora, quando o sujeito ou a sujeita falta com ética, aí tranca. Se trancar a porta da ética, trancou um monte de porta. Trancou a confiança, trancou a verdade, trancou a lealdade, a fidelidade, trancou um monte de coisa. Então, a ética tem que ser uma porta que sempre tem que ficar aberta. Vai sair do emprego, saia com ética, saia com classe, né? Vai entrar num serviço, entra com classe. É sempre com classe. A classe vai sempre permitir você voltar. Aliás, eu estou aqui falando, eu tenho o meu livro, ó. Esse livro aqui, ó. Estou vendo ali agora. Você possui classe? Suas ações revelam suas intenções, mas suas reações expõem o seu caráter. Esse livro. Agora, onde que eu escrevi esse livro aqui? Eu escrevi em Londres. Eu cheguei de viagem do interior, cheguei na Crossroads, na Crossroads Station, a estação Crossroads, e eu sentei para esperar o pastor vir me buscar. Quando ele chegou, enquanto ele chegava, professora Sara, tinha um mendigo sentado na minha frente, tipo ali uns 7 metros. Mas o cara chegou numa classe, Jades, ele cruzou a perna, todo mendigo, todo farrapado, cruzou a perna, colocou um copo de café assim, assim, ó. Eu acho que ele era um lorde, devia ser um rei desviado, sei lá, um rei, e ficou. Era um lorde, era um lorde.
Aí eu olhei para aquele cara e falei, meu, tanta miséria no corpo, na roupa, na aparência, mas tanta classe na alma. E ali eu escrevi um artigo, tirei a foto dele bem assim, né, bem na silhueta para ele não desconfiar, publiquei no Facebook, deu um sucesso. Aí acabei escrevendo um livro, né? Você possui classe. Então a melhor coisa é você ter classe, ter postura, você chegar assim, isso faz parte. Isso não é, irmãos, não é vaidade, não confunda com vaidade, tá? Não confunda, elegância é uma coisa, vaidade é outra. Tem que entender. Nem todos que são vaidosos, nem todos que são elegantes são vaidosos, né? Então, assim, a gente pode ser elegante, mas não precisa ser vaidoso. É classe. Vamos, então, à nossa apostila. Glória a Deus. E vamos encerrar a matéria hoje. Estamos encerrando a matéria hoje. Vamos para a última agora, de tabela. Aleluia. Glória a Deus. Vamos então à aula 10, os cumprimentos, os cumprimentos adequados, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela para a gente. Ok. Existem algumas dicas gerais que podem ajudá-lo a fazer os cumprimentos de forma educada. Use o tom de voz agradável e respeitoso. Mantenha o contato visual enquanto cumprimenta a pessoa. Faça o cumprimento com um sorriso sincero. Tem que ser sincero, às vezes não dá, né? Cumprimente com o título ou o nome da pessoa, dependendo do contexto. Por exemplo, bom dia, senhor Antônio. Oi, Maria. Vocês já perceberam que eu chamo aí a professora Sara? Professora Sara, né? Eu tenho certeza que se eu chamar ela de Sara, ela não vai se importar. Ô, Sara, ô, irmã Sara. Né? Mas porque ela, nesse momento agora, ela é coordenadora do curso. A gente não pode confundir as coisas. Talvez na cantina com pastel. Ô, Sara, quer um pastel? Mas aqui não. Aqui dentro de vocês, professora Sara. Isso faz parte do contexto. Isso é bonito, isso é legal. Entendeu? Ok. Ao cumprimentar alguém mais velho, ou uma posição de autoridade, é importante usar o título ou o nome do contratamento, adequado como senhor, senhora ou doutor. Se você não conhece a pessoa, é melhor esperar que ela ofereça a mão para apertar a sua. Se ela não o fizer, um aceno de cabeça ou um sorriso são formas adequadas de cumprimento. Jamais faça brincadeiras com o sexo oposto. Ixi, não pode, não pode, não pode. Gente, eu estive na Casa Branca com o George Bush, que era o presidente da época. Para eu ir para a Casa Branca, a Casa Branca mandou um oficial lá onde eu morava para me dizer como é que se portava diante do presidente. Eu tive que ter um curso. Eu nem conversei com ele, eu nem cheguei perto, tinha muita gente. Ele estava ali longe de mim, ali uns 3, 4 metros, não tinha nem cumprimentar, ele nem me viu, nem sabe que eu estava lá. Eu tenho certeza que se ele me visse, ele ia falar assim, eita, botina, mas ele não me viu, não me viu. Então, mas ó, foi um negócio assim, achei bonito, eu aprendi muito, foi uma aula de graça que eu tive, né, de etiqueta. Hoje eu sei chegar no meio né, de pessoas assim e cumprimentar. Quando a rainha Elizabeth morreu, eu e a minha esposa, a irmã Vânia, fomos lá no enterro dela e nós assinamos o livro de condolências da rainha. Olha o protocolo para fazer isso, né? Aí eu falei para a Vânia, você aqui é realmente uma princesa, né? O modo como tinha que fazer as coisas é tipo de príncipe e princesa. Tudo isso é legal. A pessoa chama de frescura, mas é coisa boa, eu acho bonito também. Homem, olha, é importante isso aqui, gente. Homem nunca estenda a mão para uma mulher, senhorita ou senhora. Ela é quem deve tomar a iniciativa, se dá liberdade de apertar a sua mão ou não, salvo em caso de familiares e laços de amizades próximos. Mas tudo bem. Mas geralmente, se chegar no local e encontrar uma irmã, vai ser minha irmã, tudo bem? Tudo bem? Se ela der a mão, aí você dá. Se ela não der, você espera. É a mulher que dá liberdade para quem ela quer dar a mão ou a aproximação. Então, é muito importante isso. Então, às vezes chega um obreiro, parceiro, tu se conhece, tudo bem, se é conhecido, se é muito amigo ali, mas geralmente quem você não conhece, você chega perto, dá um aceno com a cabeça, né? E espera
a pessoa dá com a mão. Agora mesmo aqui no Congresso, eu conheci o pastor Moisés Martins e a esposa dele, né, Michele. Eles vieram para ministrar aqui comigo aqui no Congresso. Quando eles chegaram, o pastor me cumprimentou e quando a irmã veio cumprimentar, eu fiz assim para ela, ela estendeu a mão. Aí foi quando eu estendi a mão para ela. Se o homem estiver sentado e chegar uma mulher, deverá levantar-se e oferecer assento. Jamais permita-se estar em um carro com uma pessoa do sexo oposto que não seja seu cônjuge, a não ser em caso de extrema necessidade injustificável. Semana passada caiu uma chuva aqui terrível na cidade. Eu estava sem meu carro, a Vânia está em São Paulo, e aí alguém falou assim, vai com a irmã, que ela vai para sua casa. Eu falei, não, pode deixar que eu já chamei Uber. Eu não iria com a irmã sozinha no carro, né? A não ser em caso muito justificável, aí não tem como. Se o gabinete pastoral, seu gabinete pastoral deve ter uma janela ou uma porta com vidro transparente para evitar uma série de situações dentro e fora. Ó, tem coisa que não precisa explicar não, você sabe, né? Nunca assuma aconselhamento íntimo sem a presença do cônjuge ou amigo próximo, a não ser que você seja um psicólogo, psicanalista. Se não for isso, uma senhora me procurou e disse, pastor, eu preciso abrir o coração contigo, mas eu não quero falar perto do meu marido. Tudo bem, eu vou chamar minha esposa. Não, eu tenho vergonha também de falar para ela, diante dela. Eu falei, então eu trago uma amiga. Não, eu não quero falar com a amiga, só com o senhor. Eu falei, não vai falar, que eu não vou ouvir. Como assim? É uma aliança que eu tenho com Deus e comigo. Eu não ouço sexo oposto com assuntos que eu não tenho a presença de um cônjuge ou de um amigo. Acabou. Fui pregar numa cidade, o pastor me levou numa casa que era uma mansão, era uma fazenda. A casa tinha 26 quartos, casa enorme. Aí a mulher do pastor, eu cheguei de viagem, eu estava sem a Vânia. A senhora da casa, uma jovem senhora, muito bem aparentada, muito elegante. E conversa vai, conversa vem, vamos embora. Pastor, fica à vontade, ó, seu quarto é ali e tal. Quando ele foi saindo, eu corri no portão, falei, pastor, vem cá. Quem é a esposa dela que não está aí? Ele está passando, então vai chegar? Não, ela é viúva. Ela é uma jovem fazendeira viúva. Eu falei, meu amigo, eu me garanto e ela também, mas o povo não garante. Então, o senhor manda vir para cá um presbítero dormir comigo aqui um presbítero, ou manda uma amiga dela. Não, pastor, mas o pessoal que é de boa. Eu falei, não é, pastor, não é de boa. Eu admiro o senhor ser um pastor formado e me colocar numa saia justa dessa. Eu não fico aqui com essa irmã sozinho, não. A irmã está julgando? Estou julgando, sim, estou julgando, sim. Aí trouxe lá uma amiga dela, uma irmã lá da diaconia, diaconisa, e dormiu com ela. Aí pronto, aí liberou, não teve nenhum problema. Gente, são coisinhas pequenininhas, mas olha, essas pequenininhas é o tendão de Aquiles, viu? É a criptonita lá do Superman. Tem que ter muito cuidado com isso aí. O cuidado no trato com o sexo oposto é importante para construir relacionamentos saudáveis e respeitosos, evitar comportamentos inapropriados ou desrespeitosos, ou como é que chama aí? Salientes, né? Salientes. Algumas dicas de ter cuidado no trato com o sexo oposto incluem: trate as pessoas do sexo oposto com respeito e consideração, independentemente de sua aparência ou atitudes. Respeite os limites pessoais e não toque em outras pessoas sem permissão. Evite comentários inapropriados ou desrespeitosos sobre a aparência e as escolhas de pessoas de sexo oposto. Seja consciente de como suas ações e palavras podem ser interpretadas pelas pessoas do sexo oposto e evite comportamentos ou comentários que possam ser ofensivos ou desrespeitosos. Respeite as diferenças entre os gêneros e não faça suposições sobre pessoas do sexo oposto, baseadas em estereótipos de gênero. Cuidado, isso dá processo hoje. Lembre-se de que o respeito e a consideração são valores importantes em qualquer relacionamento, independentemente do sexo das pessoas envolvidas. Não toque em assunto do passado. Dependendo do caso, pode ser desconcertante. Lembre-se de que os cumprimentos variam de acordo com a cultura e o contexto. Então é importante estar atento às normas e convenções sociais específicas de cada lugar. Também que você, por ser uma pessoa pública, está constantemente sendo vigiado e julgado pelas ações e ações. Tome cuidado.
Gente, eu sei que são assuntos que vocês conhecem, mas infelizmente, professora Sara, eu tenho visto pastores com atitudes salientes que não condiz com o cargo que leva, não condiz. E outra coisa, envergonha o rebanho. Eu vou contar para vocês um segredo. Eu tenho um tablet ou uma Bíblia, né? Quando acaba o culto, o pessoal quer tirar foto. E eu fico feliz porque eu gosto de foto também. Mas quando vem uma irmã tirar foto, como é que eu faço? Eu pego o tablet ou a Bíblia e eu seguro com as duas mãos aqui, ó, duas mãos, porque se eu colocar a mão na irmã, no ombro da irmã, sei lá, no cabelo, isso não é legal. Pode ser que ela seja casada e o marido não interprete bem. Pode ser que na própria foto alguém veja e fale, olha, está saliente. Então eu coloco a mão aqui, ó, coloco a mão junto, e aí ela pode abraçar se quiser, chegar perto aqui, ó, e eu seguro a mão aqui. Eu sei que pode ser besteira para alguns, mas não é não, gente, não é não. São cuidados básicos. Eu acho que essa aula aqui tinha que ser dada de vez em quando, sabe, para a gente fazer uma recapitulação, né? Mas é muito importante, cada um está no seu lugar, né? Como é que chama aquela frase? Ado, né? Cada um no seu quadrado. Acho que por aí. Os limites, né? É importante. Então, vamos continuar aqui com as boas maneiras. As boas maneiras são um conjunto de comportamentos sociais que reúne ética e etiqueta e que se espera que as pessoas observem em diferentes situações. Elas podem variar de acordo com a cultura e o contexto, mas algumas práticas são comuns em quase todos os lugares. Algumas dicas de boa maneira incluem ser pontual, chegar a horas para compromisso é uma forma de respeitar o tempo. Chegar na hora, né? Para o compromisso é uma forma de respeitar o tempo. Olha, gente, eu não sei quem já viu aquele negócio que fala assim, ó. Vamos dar mais meia hora, o povo está chegando. Olha, se não for um problema de trânsito, e se não for um dia chuvoso, ou se não for um dia que esteja caindo neve, não, neve não é, um lugar que tem neve. Então, a gente deve esperar. Mas se é dia comum, tem que respeitar quem chegou cedo. Anote, por favor, duas frases. Coloque na sua geladeira. Bote lá. Se você colocar, eu vou lhe dar 100 reais. Primeira frase é essa aqui, ó. O atraso... Vai doer, viu? Vai doer, vai doer. O atraso é uma escolha. Discorde se você quiser. Eu não estou nem aí. O atraso é uma escolha. Quando você chega... Eu falei que ia doer, porque dói em mim também, dói em mim também. Ah, pastor, mas não fui eu não, foi que o trânsito saísse de casa mais cedo. Não é que a prefeitura arrumou lá um buraco, fizesse a volta, chegasse mais cedo. Ah, porque o pneu, porque você arrumou o pneu antes. O atraso é uma escolha. Se você não concorda, guarda para você aí, tá bom? Se você vai com raiva de mim, procura um psicólogo amanhã ou pastor para orar, mas eu não tiro a mão disso aí. O atraso é uma escolha. Agora, outra frase, para você ficar mais com raiva de mim ainda. Falta de tempo, essa vai doer. Falta de tempo é desculpa para quem não possui disciplina. Eita, disciplina. Falta de tempo é desculpa para quem não tem disciplina. Ah, eu estou sem tempo, porque não tenho disciplina. Ah, porque ainda não tem disciplina. E eu já passei por isso, de vez em quando eu passo, estou me corrigindo. Pronto, eu já tenho 3 frases boas aí. Ó. A ética é a única porta que não deve ser trancada, ter tranca. O atraso é uma escolha. Falta de tempo é desculpa para quem não possui disciplina. Pode continuar? Essa aula promete. Usar o por favor e obrigado. Gente, isso aqui está ficando obsoleto, né? Obsoleto. Essas palavras são um modo de mostrar respeito e gratidão pelo que as pessoas fazem por você. Ser educado, usar o tom de voz amigável, manter o respeito pelos outros, evitar comportamentos agressivos ou desrespeitosos é importante em qualquer relacionamento social. Usar os modos de tratamento apropriados, usar os títulos de respeito, como senhor ou senhora, usar os nomes de tratamento adequados, como doutor, professor, é uma forma de mostrar respeito pelas outras pessoas. Manter a higiene pessoal adequada.
como tomar banho regularmente, usar o fio dental, escovar os dentes. É uma forma de respeitar a si mesmo e outras pessoas. Essas são apenas algumas dicas de boas maneiras, mas há outras formas de se comportar de maneira respeitosa e amigável em diferentes situações. Ó, gente, eu sei que não tem nada a ver com teologia, não é? Mas faz parte do pacote. Eu quero acabar, toda vez que eu dou essa aula, em qualquer turma que eu dou essa aula, logo depois eu lavo minhas mãos, igual Pilatos. Falei, tá aí, tem desculpa, né? Porque, infelizmente, você vê gente grande, aí, pastores, gente, né, líderes, dando cada furo que você fala, meu Deus. Olha, eu fui num casamento, não, eu fui num encontro de igrejas. Eram muitas igrejas, muitas igrejas. Tinha muitos pastores, com as suas respectivas esposas. E o pastor anfitrião, escuta essa, o anfitrião, eu era pregador. Veja, eu quase não consegui pregar. O anfitrião começou, o pastor anfitrião. Está conosco o pastor Jerônimo, a esposa dele, irmã tal. Aí, está conosco o pastor tal, a irmã tal. Está conosco o pastor tal, a irmã tal. Aí chegou um pastor e falou, está conosco o pastor tal e a irmã tal. Eita, mulher bonita, hein? Rapaz. Eu olhei para a mulher dele, ela estava no banco, ela fez assim, ó. Eu falei, ixi, hoje vai ter outra coisa. E para pregar? E para pregar, rapaz? Foi desconcertante, desconcertante. São os gafes desnecessários. Gafes desnecessários. Tudo isso tem que ser pensado, tem que ser. Mas isso nasce com respeito. O cara chegar a falar isso no púlpito, é porque não tem respeito lá atrás. É um resultado de uma soma, né? Tá de uma soma. Vamos terminar aqui. Agora, a questão da mesa, vocês conhecem essas coisas, mas vamos falar aqui de novo. As boas maneiras não são um conjunto de normas sociais e comportamentais que visam promover o respeito, a consideração e a cordialidade de relação aos outros. Elas podem incluir coisas como cumprimentar as pessoas de maneira adequada, apropriada, esperar a vez para falar. Eu quero fazer uma pergunta aí. Quantas vezes... fala para mim se não acontece em Santa Cruz. Acho que não. Só acontece aqui. Você está conversando com a pessoa, cara, tá na igreja. Você está conversando. Aí chega um gaiato no meio assim, ô, como é que tá? Gente, eu estava conversando. Chega perto, dá um passo e espere. Mas, ó, comigo já aconteceu direto. Eu vou levantar as duas mãos. E com você já aconteceu alguma vez isso? Está conversando com alguém chega atravessando conversa. Já aconteceu com você, não? Não, né? Comigo já. É muito chato. Você está no meio de um assunto. Você quer terminar, você não consegue terminar porque o mal educado não deixa. Meu Deus do céu. Ok. Agradecer quando alguém faz algo por você. Não interromper enquanto outra pessoa está falando. Não usar o celular em locais onde isso é proibido. As boas maneiras são importantes porque ajudam a criar um ambiente agradável e respeitoso para todos e evitar conflitos e mal-entendidos. Eu vou ter que continuar aqui porque não dá para parar. Depois eu quero abrir, porque é um assunto colar no outro aqui. Ok? Porque é continuação. Então, vamos lá. Ainda continua as boas maneiras à mesa. A questão, agora a aula 11, tá? Aula 11 de Teologia Interpretativa. Boas maneiras. Aqui estão algumas dicas de boas maneiras à mesa. Chegar na hora marcada para jantar ou almoço. Ideal são 5 minutos antes. É ruim chegar antes, né, cara? A turma tá arrumando a casa ainda. Aquela correria. O fulano já chegou. Ih, meu Deus do céu. E trouxe a mãe, e trouxe o cunhado, e o vizinho, o marceneiro lá. Gente boa. Ai. Sente-se onde for lhe oferecido. Nunca antecipe sentar. É deselegante. Espere até que todos estejam sentados e o anfitrião tenha dado início à refeição para começar a comer, inclusive quem vai dar graças. Né? Use o garfo e a faca para cortar o alimento em pedaços pequenos. Enquanto o garfo fica na mão direita, a faca na mão esquerda. Não coloque muito alimento na boca de uma vez só. O mundo não está acabando. E não fale enquanto estiver comendo. Não faça barulho com talheres ou com os lábios. Não faça comentários sobre o gosto ou aparência do alimento enquanto estiver à mesa, nem mesmo de terceiros que ali estejam, a não ser elogios, né? Não deixe a boca aberta enquanto estiver comendo. Use um guardanapo para limpar a boca e as mãos.
Quando terminar de comer, coloque os talheres paralelos à borda do prato. Uma coisa a linguagem de mesa que me ensinaram lá para conversar com o presidente, é interessante, no almoço, né? Você mantém a comida, você está comendo ali com garfo, a faca fica aqui, né, no lado esquerdo, lado direito do garfo e tal. Você precisa cortar, você pega com a mão, né, a mão esquerda do garfo e pega a faca para cortar. Quando a faca tiver com corte para dentro assim, o garçom é uma linguagem, o garçom não chega perto. Quando você põe o garfo do lado também, aí você abriu, aí o garçom chega. Se coloca o garfo, está conversando e coloca o garfo no meio, o garçom não chega, é uma linguagem. Agora, o que eu vejo nos restaurantes, cara, você está conversando com as pessoas, no meio da conversa, aí chega o garçom, quer não sei o quê? Você quer não sei o quê? Cara, eu estou conversando, meu filho, você precisa, eu te chamo, rapaz. Oh, meu Deus, tem que fazer um curso para esse cara também. Então, o garfo no meio é para o garçom dizendo assim, ó, não vem agora não. O garfo abriu, pode chegar. Ele vai ver no prato, vai ver. Acabou de comer, o garfo e a faca devem ficar juntos. Se você gostou da comida, de frente para você, o corte para baixo do garfo e o corte para dentro da faca. Se você gostou muito, muito, muito demais, é do lado. Se você não gostou, corte para cima do garfo e corte aberto da faca. Se você não gostou e não volta nunca mais, coloca cruzado com as pontas para cima. Isso é a linguagem, é uma linguagem, né? Aí, quem sabe a linguagem entende, né? Para quem não sabe, fica voando nessa linguagem aí. Ok. Ética ao falar em público. E aqui estão algumas dicas de boas maneiras ao falar em público. Chegue cedo e prepare-se adequadamente para a apresentação. Cumprimente o público de maneira apropriada. Agradeça pela oportunidade de falar, sempre tendo na frente um agradecimento, né? Se for brincar, não faça demasiadamente e nunca exponha a pessoa sem saber como ela vai reagir. Espera aqui, sumiu aqui. Como ela vai reagir, ok? Àquela exposição. Mantenha o contato visual com o público enquanto fala. Cuidado para não olhar só para uma pessoa. Você fala só para uma pessoa, não é legal isso, né? Inclusive quando é você, né? Você fica sem graça. Mantenha o contato visual em público, tá? Fale de maneira adequada, clara e articulada, usando um tom de voz agradável e moderado. Use linguagem apropriada e evite linguajar ofensivo. Seja comedido nos comentários. E jamais use o nome de terceiros para denegrir ou acusar. Isso poderá gerar processos. Ok. Use recursos visuais de maneira eficaz para ilustrar os seus pontos. Faça perguntas ao público e incentive a participação. Mantenha o controle do tempo e apresentação e termine no prazo estabelecido. Muito importante isso. A não ser quando Deus opera de uma forma especial, mas quando é assim, é bom ser ordeiro, né? Agradeça novamente ao público e ao final da apresentação, esteja disposto a responder perguntas. Lembre-se de que quando falar em público é uma habilidade importante e pode ser difícil para algumas pessoas. Pratique muito, seja paciente consigo mesmo, enquanto aprende a se comunicar de maneira eficaz com o público. Evite comentários inapropriados ou desrespeitosos sobre a aparência ou as escolhas das pessoas do sexo oposto. Seja consciente de como suas ações e palavras podem ser interpretadas pelas pessoas do sexo oposto e evite comportamento ou comentários que possam ser ofensivos e desrespeitosos. Respeite as diferenças entre o gênero e não faça suposições sobre pessoas do sexo oposto baseadas em estereótipos de gênero. Isso que já repetiu. Lembre-se que o respeito e a consideração são valores importantes em qualquer relacionamento, independentemente do sexo das pessoas envolvidas. Não toque em assunto do passado, já coloquei lá na frente, já foi falado. Lembre-se que cumprimento... não, tudo bem, já coloquei isso aqui, ok? Vamos aqui para 4. Aí vem a última, que é a ética na conversa pessoal. A gente vai abrir para a gente comentar agora o que eu estou falando.
Aqui são algumas dicas de boas maneiras em uma conversa. Escute atentamente o que a outra pessoa está dizendo. Não tem coisa pior no mundo é de você estar falando com alguém e ela está no mundo da lua, né? É o crente girafa, né? O corpo na igreja e a cabeça lá fora. Demonstre interesse na conversa e mantenha o contato visual. Não interrompa enquanto outra pessoa está falando. Não interrompa enquanto duas ou mais pessoas estiverem conversando. Chegue próximo, emita um sinal se for uma emergência, mas jamais corte a pessoa atravessando a conversa. Isso é muito feio. Use linguagem apropriada e evite palavrões ou linguajar ofensivo. Respeite as opiniões e os pontos de vista de outra pessoa, mesmo que não concorde. Mantenha calma e tente controlar suas emoções, mesmo em situações de conflito. É o caso do rapaz que deu, né, a cadeirada no outro, né? Ele não leu isso aqui, ó. Seja respeitoso e cordial, mesmo se a conversa falar sobre assuntos difíceis ou controversos. Faça perguntas e demonstre interesse pelo que a outra pessoa tem a dizer. Seja claro e direto na sua comunicação, mas sem ser grosseiro ou rude. Jamais faça um sinal para um superior vir até você, vá até ele e peça licença, né? Nunca diga, ô, pastor Marcos, ô, Marcos. Não, é bom ir até ele. Ou um sinal ele vai entender, né? Ou depende de quem é você, né, com a sua intimidade. Lembre-se que de uma conversa bem-sucedida é uma troca de ideias, informações entre duas pessoas, entre duas mais pessoas. Respeitar os outros é manter uma atitude positiva e fundamental para que a conversa flua de maneira agradável e produtiva. Lido isto, deixa eu abrir aqui mais alguns comentários. Vou repetir. Eu sei que nós sabemos tudo isso. Eu sei. Mas é importante relembrar alguns pontos. Eu vivo me policiando a cada momento, a cada dia. Eu vou a muitos lugares que certa importância, tem que estar mais ou menos ali adequado. Tudo é um conjunto, né, de normas sociais. A gente, como obreiro, como obreira, para mim, isso não significa frescura. Tem coisa que realmente é muita frescura, mas isso aqui é o básico da vida, né? Essa ética social, a ética empresarial, a ética comercial, a ética teológica, a ética acadêmica, toda a ética é importante. E para você que está se formando num curso como esse, nós estamos chegando agora no final, falta só uma matéria, agora acabou. Você tem que ter pelo menos esse ponto já clarificado. Se você já se você já faz, glória a Deus, eu perdi meu tempo aqui. Mas se você fala, pastor, professor, eu estou repensando aqui umas coisas, eu acho legal, então eu vou rever alguns pontos que eu tenho falhado. A minha intenção aqui, do pastor Marcos, da professora Sara, é que a gente tenha um convívio de crescimento entre nós, né? A gente possa sempre estar melhor. Sempre cada dia melhor, trocando informações, isso aqui faz parte do nosso cotidiano. Agora eu queria abrir para vocês, fazendo a seguinte pergunta. Vocês acham isso irrelevante? Acham relevante? Qual a visão que vocês têm desse tipo de situação? Pode comentar com a gente aí, por favor. Fique à vontade. Sim. O Jacques é o porta-voz da tua, Jacques. Porta-voz aí. Boa noite, professor. Opa. Quando o professor estava ilustrando aí aquela pessoa que chega na conversa e se atravessa no meio, aqui a gente costuma chamar de pau de porteira. Atravessado, né? Como é que é? Corta a porteira? Pau de porteira, atravessado até o pronto. Essa é Até boa. o fim, né? Gostei. Pode porteira. Pastor, algumas coisas da aula que o pastor deu hoje, ilustrou, me fez pensar um pouco sobre acho que o pastor conhece o troféu Gerando Salvação, não conhece? Vi falar. Vi umas cenas aqui na internet. Então, a grande questão, que já vem se arrastando desde o ano passado e esse ano tomou um pouco mais de acidez no assunto, é a respeito de
É correto, é coerente. O povo de Deus está criando premiações para si mesmo, para se exaltar. E um dos grandes pontos que muita gente estranhar, né? Porque, tipo, a filha de Valdomiro Santiago pegou uma pequena discordância dela do ano passado com aquele Yuri Damatiro, onde ela diz assim, que apesar de ter concordado por ele ter trazido à tona que começaram um grande evento que durou em torno de 5 horas, mas tendo tanto pastor, tanto cantor, ninguém tinha horário. Hum. Aí ela disse que concordava, mas discordava, tá? E começou meio que querer colocar ele num lugar onde não deveria ter entrado naquela pauta do assunto, né? Aí tá havendo grande rebuliço e repercussão nas redes sociais. Então a temática é essa, que todo mundo está levantando. É correto o cristão estar premiando-se a si mesmo, criando troféus para se exaltar, se levantar? É, gostaria de ouvir a opinião do professor a respeito desse assunto. Então, ô Jackson, eu vou dar uma posição pessoal minha, não é regra, né? Eu não me sinto confortável. Eu fui chamado para um prêmio aí, eu não fui, não. Eu fui deselegante, né? Mas eu não me senti bem, as categorias lá, é uma coisa de natureza. Eu ganhei o prêmio. Teve um que eu fui buscar, esse foi o. Era porque eu sou escritor, né? E eu ganhei o Areté. Eu tenho o Areté no Brasil. Eu ganhei lá no Hilton Hotel. Meu livro Vencendo a Dimensão do Impossível, ele foi lido por 11 universidades. E aí a academia reconheceu o meu trabalho e me entregou um prêmio. É uma premiação que não é glamour. Ela é simples, é uma programação, eu chamo de troféu, é prêmio, né? Até vai. Mas o que acontece, você pode reconhecer uma pessoa assim, chamar à frente, entregar um presente, reconhecer o trabalho. Mas o problema, Jadson, é o glamour, cara. Os caras fazem um glamour, um negócio assim, um show mesmo. Jesus, que é o dono da festa, ele que é o. Ele não é nem lembrado. A pessoa recebe o aplauso para si, acha que. Então, o clima é desfavorável, o momento é desfavorável, o sistema é desfavorável. Então, eu não sou contra você ganhar prêmio. Eu também seria muito radical por um lado. Não vou dar prêmio para ninguém. Não. Vocês vão ser premiados. Vai ter a formatura bonita, todo mundo de beca, aí, chapeuzinho e tal, recebendo um diploma. Isso foi bom. É o reconhecimento. O problema está no como fazer. Aquele glamour todo, aquele exagero todo, aquilo não precisa. E parece que é uma coisa meio festa de Grêmio, né? Eles querem imitar. Eu nunca vi o Grêmio querer imitar a gente. Eu nunca vi né? A gente tem que imitar esse povo. É meio complicado. Dependendo do prêmio, eu acho que não é legal. A intenção é uma mistura de Grêmio com Oscar, não é verdade? É, Eu estava exatamente pensando sobre isso por conta dessas coisas, porque, tipo, é, Jesus tem saído muito do centro nos grandes eventos evangélicos, deixar de ser o centro da situação, da cena, que é o mais importante. Ao meu ver, também uma opinião pessoal é o seguinte: eu acho que é cabível sim um reconhecimento, mas quando a gente não esquece de destinar a glória de quem nos capacitou, de quem nos exato. proporcionou ser aquele e estar naquela posição, porque assim, a gente podemos louvar a Deus em toda situação. Não só podemos, como é o nosso dever como cristão, reconhecer que não somos nada. Sempre falta mais agrada a Deus. Não somos nada. Só somos alguma coisa com Ele e estando nele. E assim, o ser humano está começando a pensar que é alguma coisa, tá? Se fosse. E isso tem sido um X difícil de lidar, né? Que a gente lidar nos tempos de hoje. Porque, tipo, essa questão de premiação aqui, por exemplo, uma prefeitura que dá uma premiação à igreja. A igreja vai se portar como uma instituição social ou vai receber aquele prêmio como igreja? Aí vem os pós e os contras, né? Aí vai depender da conduta, da abordagem daquela igreja e como a liderança vai entender aquilo, né? Vários prêmios a igreja mesmo já recebeu aquele título, né? De reconhecimento, né? Etc. E tem entregado a Deus de maneira plausível, né? Reconhecido Deus fez, é para Deus e até aí normal como um cantor, um pregador, né, pastor? Aqui, E ô Jato, só fechar esse assunto aí. Olha o que disse Jesus. Jesus falou aí, ó. Sem mim, nada podeis fazer. Então agora é dele. É tudo dele. isso são outro assunto. Eu acho que as pessoas têm deixado de aprender sobre essa aula, né? Sobre essa aula. Tipo, você vai falar para uma pessoa que está chegando a uma certa idade, a senhora arrepende, né? Não, a senhora não. Você. Eu vi até um vídeo muito engraçado hoje que eu achei, né, particularmente.
onde um moço, assim, na minha idade, mais ou menos, chega uma senhora do lado, né? Tá ele sentado numa cadeira, a esposa dele assim de frente, chega a senhora. Ele, opa, bom dia, boa tarde, sente aqui no meu lugar, fica aqui à vontade na cadeira. A senhora, né, ele usa a primeira, a senhora, ela fala, a senhora está no céu, e fica com isso aí que eu chamo. Ela é ignorância, né? Misericórdia. Eu acho que Aqui, as pessoas têm desaprendido a receber um senhora, você, não você, a senhora, o senhor, aliás, tem desaprendido essas coisinhas que era respeitoso e de honra, né? É honroso você sim, chegar na fase da senhora e do senhor. é o correto, né, cara? É o correto. Tem outro texto que fala assim, ó. O Senhor falou assim, ó. O Senhor Jesus falou assim: vinde após mim e eu vos farei. O pessoal confunde, acha que é vem após mim e você será. Não, eu que vou fazer você. E o pessoal esquece disso. Então, para si é a glória, entendeu? Amém, professor? Tá bom? Eu queria ouvir mais aí, professora, se alguém tem algum comentário sobre essa questão dessas maneiras aí. Se alguém discorda, se é isso mesmo, qual a importância e qual a relevância, né, para a vida na vida de liderança, né? Como liderança. É Lucas, né? Lucas, já conhece, já. Eu conheci pela camisa. Nada a ver, nada a ver. Então, pastor, falando sobre um pouco sobre a sua aula, eu acho, desculpa, eu acho muito importante essa questão da gente não esquecer essa questão da etiqueta mesmo, assim, até não só no trato da igreja, né, claro, falando no nosso contexto religioso também, mas no geral, né, porque assim, infelizmente, é como o senhor bem falou, né, a gente vê cada coisa, a gente vê cada absurdo sendo cometido por líderes, né, que diz, ah, não, mas eu já sei dessas coisas, eu já sei que tem que ser assim, eu já sei que tem que ser assado. Só que parece que não sabe não, porque não Faz. pratica, sabe? E não faz, exatamente. Aprende, mas ao mesmo tempo não coloca em prática. Aí fica aquela coisa meio assim, sabe? Eu vejo muito isso também na questão das próprias essências do evangelho, porque, infelizmente, tem pessoas que dizem, não, mas eu já sei sobre o que é evangelho, ou sobre o que é o evangelho, mas às vezes a gente precisa relembrar, né, sobre o amor de Deus, sobre o que ele fez pelas nossas vidas. Então, assim, são assuntos essenciais que eu acho que a gente precisa sempre estar relembrando, sempre estar se policiando, como o senhor falou também, né? Porque, assim, às vezes na rotina, na correria, você acaba esquecendo algumas coisas, né? Mas é sempre bom a pessoa estar relembrando, sempre bom estar relembrando de novo, né? Sendo redundante. Ó, eu queria ouvir de vocês a opinião aí. Eu vi uma cena do mês passado que um caminhão tombou com alimentícios lá em Minas Gerais. Tombou na rua, né? E o pessoal, os moradores, começou a buscar saquear o caminhão. E no meio tinha uma irmã, disse que era crente, que era presidente do círculo de oração. Não é círculo é do palhaço, é círculo, do círculo de oração. E essa irmã carregando um monte de arroz e tal, dizendo assim, glória a Deus, aleluia, obrigado, Jesus. Vocês concordam com isso? Vocês acham isso normal? Ou o que vocês acham disso? Hã? Não, quem concorda não. Mas aí o pessoal tem aquela argumentação, mas é que a carga ficou lá, o seguro cobre, já perdeu aquela carga. Mesmo assim, que vocês acham que é correto ou não? Não convém, né, pastor? Não Não convém, né? convém, exatamente. E aquela mulher era presidente do círculo de oração da igreja, uma igreja conhecida. Como é que fica a igreja? Por isso que eu falo, essas coisas que eu falo aqui, parece que são besteira, mas uma hora dessa a mulher não tem instrução, não teve testemunho, não teve educação. É complicada a situação, é difícil. A ética é uma coisa muito, muito difícil de lidar com isso. Tem que saber se não pode se vender, não pode. A ocasião, como é que chama? A ocasião cria o ladrão, né? Que a ocasião possa dar base para você ser testemunha e não ser o ladrão. Então, são coisas básicas da vida. Gente, o que eu estou falando aqui,
Depois, se vocês quiserem pegar, porque fica lá no YouTube, lá. Pega, passa para os seus filhos, para sobrinhos, para os netos. É muito bom estar relembrando essas coisinhas aqui. Nunca é demais. A geração se perdeu hoje. Eu estava no Correio, tinha um rapaz de 18, 19 anos na minha frente. Falei, com licença. Ele não me deu licença. Falei, moço, com licença. Ele não sabia o que era... Gente, pasme. Ele não sabia o que era licença. O que é que licença? É você dá um espaço para que eu possa passar. Falei, não é possível. Eu fui no supermercado, eu comprei um chocolate, era R$7. Eu dei para a moça R$10. Ela foi pegar a máquina. Que geração é essa, cara? Foi pegar a máquina. Eu falei, moça, eu sou professor. Se você ver na minha frente isso, eu vou passar mal, vou para o hospital. A senhora não sabe quanto é 10 menos 7, quanto sobra. Tem que pegar... Moça, tem quantos anos? 22. Não faça isso, moça. Que geração é essa? Que geração é essa? Essa questão aí dá um debate novo. Porque assim, se a gente for parar para pensar, o que se é ensinado hoje em dia, pouco se aprende, né? Ou nada se aprende. Porque assim, tem pessoas que se formam no ensino médio e são praticamente analfabetos funcionais, né? Infelizmente. Problema de cultura. Problema de cultura. Olha, pessoal, eu não vou longe, não. Lá onde eu morava, lá em um lugar chamado Itantal, né? Tinha um shopping center que tinha uma máquina de Xerox. Muitas vezes eu terminei o trabalho da faculdade tarde da noite, tipo 11 horas, 11h30, meia-noite, eu ia lá no shopping. Gente, vou pegar aqui uma Bíblia, tá? Vou pegar uma Bíblia, porque vou colocar a mão em cima da minha Bíblia aqui, ó. O shopping aberto com uma caixinha do lado, cheia de dinheiro. Você colocava o seu xerox, tirava quanto você queria, pegava o teu dinheiro, o dólar, pegava o seu troco, deixava o troco e ia para casa. Me ajudem, me ajudem. São essas coisinhas que eu estou falando aqui, que não é ensinado, porque é coisinha. E as crianças ficam adultas fazendo coisa errada, porque as coisinhas não foram ensinadas. É isso. Mas eu queria ouvir mais alguém aí, que mais quer dar uma opinião aí para a gente aí. Essa aula está proveitosa? Está legal essa aula aí, gente? Está proveitosa essa aula? Sim. Para relembrar, Quando né? se fala de líder, né, há uma influência. Aí aquela pessoa é como o filho, né? A primeira referência, os pais. Quando é líder numa empresa ou na igreja, também a gente também é uma referência, né? As pessoas têm um olhar para os líderes de uma forma diferente, né? Eu sempre falo isso nas empresas, porque o dono da empresa quer que ninguém use o celular, mas ele só anda feito um zumbi, com o celular para cima e para baixo. Quer que seja organizado, mas ele não é organizado, ele desorganiza o que está organizado, mas quer que todo mundo seja organizado. Né? Ele tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, mas quer que todo mundo atenda bem, aí, né? Aí complica. Ele tem que ser o primeiro exemplo. Então, a responsabilidade de líder é muito maior, né? Exatamente. Quando nós somos pais e mães, aí a gente às vezes quer culpar o tempo, mas não, a culpa é do pai e da mãe. Se minha filha está com um comportamento, uma linguagem inapropriada, a culpa não é da escola, não, a culpa é minha. Exato. A culpa não é do YouTube, a culpa é minha, mas as pessoas tendem a colocar responsabilidade, né, em qualquer coisa, menos assumir, né? É isso aí. Que legal, hein? Vamos continuar aí. Bem rapidinho. Dentro disso que a irmã Sara falou, né? É aquela história da piada. É sempre engraçado quando alguém leva uma piada e a gente ri dele. Difícil é a gente rir da gente mesmo, né? Eu estava até falando esses dias já com a minha família, né? Que eu parei de me levar tão a sério. Hoje, às vezes, as pessoas riem de alguma coisa que foi ridícula, que foi divertido, engraçado. E para mim tá tudo bem, tudo certo. Rir, depois eu faço uma graça, rio também. Se for engraçado, eu rio junto. Mas a maioria das pessoas tem dificuldade de assumir as responsabilidades das suas ações. Sim. É fácil colocar a responsabilidade nos outros, para assumir, né? E ainda dentro da aula, falando sobre essa questão de ética, de tudo que a gente falou na aula de hoje,
Existem dois lados, né, da moeda, duas facetas. Aquela que a gente tem que agir na hora das questões burocráticas e aquela conduta que as pessoas vão ver em você se você de fato tiver no seu comportamento social. Exemplo, você com certeza já constatou muitas reuniões de pastores onde, quando tem um congresso, um retiro, ou seja lá, qualquer tipo de evento que tem Brasil afora, junta-se ali, meio que os pastores perderam a comunhão nesse sentido, ou então que levam tão a sério a questão de ser pastor de ovelhas, que está tratando a gente feito de uma ovelha, onde as ovelhas ficam ali isoladas e eles vão para o seu castelinho, sabe? Para os grandes banquetes, a comida diferenciada, serem servidos de maneira à la carte, etc. E eu fico olhando assim, eu digo, rapaz. Aí eu estava até lembrando que em 2016 para 2015, foi esse tipo de ética de conduta de comportamento do meu pastor, o pastor Marcos, que me fez olhar com outros olhares, que era o que eu estava procurando, um comportamento de um pastor, de fato, sabe? Com suas ovelhas, que entendem o sentido real da comunhão, e ali eu via pastor Marcos, pastor Bartolomeu, que já era de idade avançada, poderia muito bem ter essa questão que a gente entende, né, associado, não, peraí, é uma pessoa que ele pode estar ali separado, ser servido, mas não, todo mundo ali na fila, conversando, confraternizando, entendendo o real sentido da comunhão da igreja, porque não tinha ninguém em condição especial. Então, assim, essa questão da ética, da conduta, da mulher do essa questão que você trouxe testemunho, né? Eu não conversei com a irmã por conta que ela não quis que fosse acompanhada do marido, de uma amiga e nem da minha esposa. A coisa mais plausível que, pela minha criação dentro da igreja, a mais normal, o que mais deve acontecer é isso. Não pode ser de um modo diferente, porque você vai dar motivo para X coisas, X situações. E é muito perigoso a gente, no reino de Deus, não ter prudência, ordem e decência. Eu finalizo meu comentário. Beleza. Vamos tocar mais uma para a gente fazer a prova depois, professora? E vamos. Bora. Vai para a aula e a gente faz a prova. O povo está animado também, o povo está animado demais aí, ó. Ok. Aula número 12, parte 1, na aula número 12. A ética em casa. Aqui estão algumas dicas de boas maneiras dentro de casa. Respeite os horários de silêncio e tente evitar fazer barulho desnecessário, especialmente à noite, ou em horário em que as pessoas estão descansando. Pior que a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Esse que é o problema. A gente está cansado de saber dessas coisas, né? Mantenha a casa limpa e arrumada, recolhendo os objetos que estiverem fora do seu lugar, desfazendo a bagunça. Gente, eu quero pôr uma coisa aqui interessante. Isso aqui você já sabe aqui, ó, eu vou até pular aqui. Deixa eu abrir dentro do tema aí, porque o que está aí, você lê em casa. E você já sabe. Presta bem atenção. Existe um ministério, eu não sei se vocês conhecem aí, um ministério chamado Mesa Aposta. Alguém conhece aí? Mesa Aposta. Ministério Mesa Aposta. A Vânia fez um curso lá agora. Rapaz, existe, e realmente eu fui estudar isso aí, como devocional no caso, né? Existe sim uma inter-relação entre a organização e a espiritualidade. Existe. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos. Quando Jesus foi, eu estou falando, eu estou no assunto aí. É que eu não vou ler aqui lá, porque ali você já sabe. Então, o que eu vou ler, eu estou já falando aqui para vocês. Jesus, ele vai multiplicar os pães e os peixes, ele poderia simplesmente chegar e multiplicar. Ele falou, não, senta em grupo de 50. Qual que é a chave aí? Escreva aí. Vocês estão vendo aí do lado o chat aí? Estão conseguindo ler? Está vendo aí? Olha a chave aqui. A chave é essa aqui, ó. Se houver organização, haverá multiplicação. Se houver organização, haverá multiplicação. Então, veja bem, há uma coisa interessante que está dentro da matéria. Quando Jesus foi a última ceia, que ele falou, vão lá, pega o jumentinho, vão lá, separe a sala,
Ele deu a ideia de organização. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscita como Deus agora, como rei. Ele ressuscita com as características homens de volta. Mas ele lembrou de arrumar os lençóis que estavam no canto. Ou seja, quando ele acordava de manhã, ele não deixava a cama desarrumada. Não deixava aquele ninho para Maria arrumar, ele arrumava a sua cama. Essa questão de organizar, deixar as coisas no seu lugar, manter as coisas limpas, o carro limpo, a casa limpa. Tem carro que é de trabalho, esse tipo de trabalho que não dá para fazer, mas o seu carro de uso, né? As suas unhas, seu cabelo, sua roupa. Tudo isso é uma espiritualidade, gente. É interessante isso. Veja o princípio das moscas. Veja o princípio das abelhas. As moscas, elas são do tamanho, algumas são do tamanho de uma abelha, depende do tipo de mosca. Ambas voam, ambas têm a mesma aerodinâmica, ambas têm o mesmo preceito de sugar um componente para depositar em outro. Mas uma prefere as fezes, a outra prefere o mel. Vou repetir. Ambas voam, ambas têm asas, ambas têm o corpo parecido, ambas têm a captação e distribuição, ambas têm o mesmo sentido, mas uma quer as fezes e a outra quer o mel. Adianta a abelha falar para a mosca, bora ali, rapaz, ali tem mel, sai disso aí. Não, a pessoa quer. Importante. A Bíblia fala assim, ó, põe em ordem a tua casa. Então, gente, a minha esposa fez esse curso aí, a gente já tinha uma ideia, por causa da ética, normal, mas eu percebi uma mudança muito grande em várias áreas da vida. A coisa é tão séria, não é ser perfeccionista, por favor, entenda. Perfeccionismo não, mas é uma linguagem espiritual. Eu estou agora aqui no quarto de hotel, eu estou no Hotel Comfort aqui, ele é bem bonito, é bem legal. Eu coloquei um fundo universitário, mas eu estou no hotel muito legal aqui. Eu não consigo sair sem deixar tudo no seu lugar. Eu vou pregar com uma segurança, porque as minhas coisas ficaram arrumadas. Parece que não, mas tem tudo a ver. Sabe por quê, gente? Por uma simples questão. Quando Deus veio criar, o que Gênesis faz questão de falar? Gênesis. Lá diz assim, ó, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, já acendeu a luz. Aconteça isso, aconteça aquilo. Ele começou a arrumar. E aí, agora, pasmem. Deus tem o seu departamento de qualidade. Deus tem o seu próprio ISO 9002. Chegava no final do dia, ele falava assim, ó, e viu Deus que era muito bom. A palavra viu, a fraseologia viu Deus no aramaico significa investigou Deus a qualidade da sua criação e disse, criei bem, está muito bem. Ora, a Bíblia está cheia disso aí. Até para morrer. Deus mandou o profeta falar com o rei, põe em ordem a tua casa, até para morrer. Gente, isso é muito importante. Eu vou até fazer esse recorte aqui, ó. Eu vou colocar no meu grupo de discipulado. Isso aqui é muito importante. Uma vida organizada, uma vida limpa, uma vida adestrada, ela abre um caminho, uma chave no mundo espiritual. Tudo que é organizado sai mais econômico, sai mais proveitoso. E é interessante isso aí. Lá em casa, vocês podem até rir agora, se vocês quiserem rir. A coisa é tão séria que a nossa mesa ela é preparada o dia inteiro, com aqueles tampões, né? Aqueles copos assim, a taça, tudo ali, parece que vai chegar um banquete. Mas é a linguagem. Fica o dia inteiro a mesa arrumada assim. Se alguém chegar lá em casa, vai ter um banquete? Quem não está acostumado com isso, não vai ter um banquete. Não, é o normal. O nosso normal é o banquete. Anote isso, depois recorte esse vídeo aqui, porque isso aqui tem muita sabedoria aqui depositada, por favor. Isso é com tudo, tá? Vamos só ler aqui como protocolo, né? Se você estiver convidado para uma casa, traga um presente ou faça algum gesto de agradecimento pelo convite. Se você é anfitrião, faça que os convidados se sintam bem-vindos à vontade de sua casa. Lembre-se que a casa é um lugar onde devemos nos sentir seguros e confortáveis.
e que o respeito e a consideração pelos outros moradores são fundamentais para criar um ambiente agradável. Aqui estão algumas dicas de boas maneiras no banheiro também. Mantenha o banheiro limpo e arrumado, jogando papel higiênico no lixo e lavando as mãos após o uso do banheiro. Gente, eu viajo, rapaz, é uns caras muito sujos. Lá nos banheiros das rodoviárias, os caras vão fazer um banheiro, fazer necessidade. Eles não saem do banheiro e voltam sem lavar a mão. Eu fico assim, onde é que eu estou? Onde é que eu estou, meu Deus do céu? Tranque a porta do banheiro quando estiver usando, para evitar que outras pessoas entrem sem querer. Meu Deus do céu. Não fique muito tempo no banheiro se outras pessoas precisam usá-lo. Não faça barulho alto, evite falar enquanto estiver... Eita, isso aqui está falando demais, hoje a tela aqui, ó. Enquanto estiver no banheiro. Use o banheiro de maneira respeitosa e considerada, evitando fazer bagunça ou deixar as coisas fora do lugar. Se você usar banheiro de outra pessoa, limpe-o após o uso. Não deixe a pia molhada. Eu limpo antes também, sabia? Eu limpo antes para usar e depois limpo de novo. Lembre-se que o banheiro é um espaço privado que deve ser tratado com respeito e consideração pelos demais usuários. Siga as normas de uso para que todos possam usá-lo de maneira confortável e agradável. Ética na igreja. Aqui estão algumas dicas de boas maneiras na igreja. Chegue cedo, respeite os horários e atividades dos cultos. Vista-se de maneira apropriada para o ambiente religioso, evitando roupas muito curtas, ou reveladoras, ou revelado. Eu não quis colocar outro nome aí, vai sim, você pegou o mistério, né? Revelado, que revela a coisa, né? Ou calçados desconfortáveis. Mantenha o respeito. Eita, que está pulando isso aqui hoje, Jesus. O que está acontecendo com essa... Tem alguma coisa que está aqui atrapalhando. Está muito sensível esse teclado. Vamos voltar lá embaixo, ok? Aqui, vamos terminar. Mantenha respeito e atenção durante os cultos e atividades religiosas, evitando fazer barulho ou se distrair, né? Inclusive com o celular, né? Tem pior coisa, você está pregando, alguém está no celular, ou dando aula, alguém no celular. Siga as orientações e as normas da igreja, como se ajoelhar ou se assentar durante determinados momentos. Eu estou falando aqui para líderes, tá? Isso aqui é para líderes. Seja gentil e respeitoso com os outros fiéis e com os líderes da igreja. Participe da atividade e ofereça ajuda quando puder. Doe generosamente para a igreja e para as necessidades dos outros, de acordo com as suas possibilidades. Jamais se envolva em fofocas, maledicências, inclusive contra a liderança. Procure o pastor e exponha seu coração, mas não alimente discórdia. Deus abomina isso. Lembre-se de que a igreja é um lugar sagrado e deve ser tratada com respeito e reverência. Observe as normas e orientações da igreja e se esforce para ser um bom exemplo para outros fiéis. Chegue na hora marcada para o jantar ou do almoço. Isso aqui já foi. Já passei isso aqui. Ok? Opa. Vamos aqui, acho que é o finalzinho aqui agora. Não, já acabou. É isso aí. Bom, é como eu falei, tudo que nós lemos aqui, nós já vimos. A gente já sabe. É bom refletir, mas preste bem atenção no que eu falei sobre a questão da linguagem da organização. Pessoal, por que o crime organizado prospera, hein? Alguém pode me ajudar? Por que o crime organizado prospera? Porque são organizados. A organização tem preste atenção, a organização tem nela um código. Vai para o inferno organizado, vai para o inferno organizado. Ninguém é para o céu por causa disso. Mas enquanto você viver na Terra, se você tem tudo limpo, organizado, trabalhado, tudo certinho, flui no mundo espiritual da mesma forma. Amém? Bom, eu acho que a aula está muito clara, todo mundo entendeu. Uma boa prova para vocês. Eu vou aqui me recolhendo para ir atender um jantar aqui com os pastores aqui do Uruguai. Vamos comer chuvito. Eu não sei o que é isso, mas deve ser bom. Deve ser bom. Deve ser bom. Deus abençoe, pessoal. Amém? Alguém quer falar uma coisa ainda, pastora? Amém. Olha, vamos para a última agora, tá? Semana que vem é painel, mas vamos para a última agora. Deus abençoe. Boa prova para você. A prova está fácil, hein? Olha a ética aí.